IR Mina livre no mercado, a folha salarial do Palmeiras despencando, reunião por Yuri Alberto com o Zenit. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre esses temas, conta para vocês mais uma venda do tricolor que segue se desfazendo dos seus atletas. Bora te atualizar também sobre Vitória, reforço muito próximo do Vasco e dos mais importantes. Tem ainda uma comparação bem legal entre Messi e Maradona. Vou te atualizar sobre Alcaraz, meio atacante do Racing. Será que está na mira do Flamengo? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, sempre muito bom ter vocês por aqui. Para quem não me conhece, jornalista, trabalhando no meio desde 2000, a missão é deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a casa de apostas esportivas que é a patrocinadora oficial de Fluminense e Atlético Mineiro. Nessa quinta-feira tem jogaço. Manchester City e Liverpool nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Antes de falar desse jogo, só contar que você também pode apostar em jogos da Copa do Rei com Atlético de Madrid, Celta e Girona em campo. Tem ainda futebol turco, grego, português, italiano e muito mais. Bora então falar sobre as super odds que a Betano preparou para Manchester City e Liverpool. A vitória do City paga 1,91, o empate garante R$ 4,00 e a vitória do Liverpool pagando R$ 4,15. Em relação às super odds, se a gente tiver os dois times marcando e pelo menos 4 gols na partida, você embolsa 3,30. Gol de Haaland de cabeça vale R$ 5,40, essa é interessante, hein? E se o Salah marcar e o Liverpool vencer, você também leva R$ 5,40. Para aproveitar essas e várias outras cotações muito legais que só a Betano prepara para você, só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e sai apostando. Bora começar o tradicional giro de notícias e a primeira informação envolve o América e o Corinthians. Coelho e Timão se acertaram em relação ao repasse em definitivo do atacante Everaldo, que já estava emprestado ao Coelho. Ele tem contrato com o Corinthians até julho de 2023. O América vai ajudar com pagamento de parte da rescisão do contrato dele no Timão e passará a ter 100% dos direitos econômicos do atacante de velocidade. Já o Everaldo, ex-centroavante da Chape, atualmente no Kashima Antlers, está perto de jogar no Bahia. Informação que foi divulgada pelo canal Sou Mais Bahia, centroavante de 31 anos de idade, nos últimos tempos, como reserva do Kashima Antlers, embora nas 2 primeiras temporadas tenha marcado vários gols, e é aquele jogador de área, especificamente pronto para fazer gol. Acho que é um reforço interessante para você ter no grupo. Bora contar também sobre o Atlético Mineiro, que vai pegar o Carabobo da Venezuela em jogo da segunda fase da pré-Libertadores. O sorteio aconteceu na quarta-feira. Também ficamos sabendo que o adversário do Fortaleza será o Deportivo Maldonado. Os dois brasileiros são bem favoritos nessa fase. Ainda vão precisar passar pela terceira eliminatória antes de garantir vaga na fase de grupos. Para fechar o giro de notícias, contar que Michael, que é pretendido pelo Grêmio, fez um golaço na vitória do Al Hilal por 4-0 em jogo da Copa do Rei na Arábia Saudita. A vitória foi contra o Al Ettifaq. O Michael, já nos acréscimos, recebeu a bola dentro da área e saiu driblando meio time adversário para fazer um bonito gol. A última, a TV Bandeirantes, de acordo com Gabriel Wacker, fechou os direitos de compra de transmissão do Campeonato Carioca, contrato até 2025. Band vai desembolsar 50 milhões de reais por ano e quem se deu bem com essa história foi o Flamengo, que vai ficar com 20 milhões de reais. Outros 14 serão destinados ao Fluminense, enquanto os pequenos terão direito a 2 milhões de reais cada. Aí você pode estar se perguntando a respeito do Botafogo e o Vasco. Ambos decidiram rescindir o contrato porque entenderam que o Flamengo não pode ganhar mais do que os demais. Bora de informação super importante envolvendo o Cruz Maltino. O Vasco está bem perto de fechar a contratação de Luca Orellana, ponta direita, canhoto de 22 anos de idade, uma das sensações do futebol argentino vestindo a camisa do Vélez. E entre a 777 e o Vélez já há um acordo verbal, falta a realização dos exames médicos e a assinatura do contrato. O Vasco vai desembolsar cerca de 4 milhões de dólares ou 20 milhões e 800 mil reais para ficar com 60% dos direitos econômicos. O contrato ainda prevê a possibilidade de aquisição de mais 25% de acordo com bônus por performance. Se o Orellana atingir alguns objetivos, o Vasco adquire, mediante compensação financeira, mais 25% dos direitos e passa a ter 85%. O contrato entre o atacante e o Vasco vai ser até dezembro de 2026.
Informação inclusive divulgada pelo César Luiz Merlo, que é o cara responsável pelas notícias de mercado na Argentina. Para fechar sobre o Cruz Maltino, estão especulando que o Vasco já fez proposta a Luan Patrick, zagueiro de 20 anos de idade que pertence ao Atlético Paranaense e ficou emprestado ao América no finalzinho do Campeonato Brasileiro de 2022. Fui checar com uma fonte minha no Furacão e a garantia é de que até agora o Vasco não fez qualquer oferta por esse jogador. Bora falar sobre um assunto inusitado, mas que tem a ver com a Argentina, a atual campeã mundial. A discussão por lá é quem foi maior, Messi ou Maradona. Os argentinos mais velhos não têm a menor dúvida em apontar o Maradona, mas queria trazer um quadro que reforça o quão melhor é o Messi, pelo menos na minha visão. Dá uma olhada e compare. Vamos falar sobre troféus. O Messi conquistou 39 taças ao longo da carreira contra apenas 11 do Maradona. Copas do Mundo há um empate, 1-1. Copas Américas, o Messi venceu uma, o Maradona nunca foi campeão com a seleção argentina da Copa América. Ligas nacionais, torneios nacionais, títulos de campeão em cada um dos países onde eles jogaram. O Messi já conquistou 11 e o Maradona só 3. Champions League, o principal torneio do mundo, 4 títulos para o Messi, nenhum para o Maradona. Bolas de ouro, aquele prêmio concedido ao melhor da temporada, 7 bolas de ouro para o Messi, nenhuma para o Maradona. Total de partidas, esse item e total de gols válidos pela seleção e também por clubes. O Messi disputou 1.003 jogos contra 409, isso mostra quanto um foi profissional e outro nem tanto. Em relação ao número de gols, 793 gols para o Messi, 259 para o Maradona. Se você ainda acha que o Maradona é melhor do que o Messi, use o espaço para comentários e argumente. Estou curioso para saber as suas opiniões e reivindicações. Bora falar sobre o Vitória de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Tem algumas atualizações importantes que eu queria dividir com vocês. O Léo Gamalho foi apresentado nessa quarta-feira em um shopping de Salvador e causou um enorme alvoroço. Não só presencialmente, como também nas redes sociais. Centroavante que assinou contrato por 1 ano e não prometeu uma média de gols ou uma meta de gols, mas garantiu que vai ajudar bastante. O Vitória já havia feito outras contratações, anunciadas antes: Raylan, lateral direito, Nicolas Diblé, atacante, a volta do João Vitor, zagueiro que estava emprestado ao Guarani, o Camutanga, também zagueiro, João Lucas, lateral esquerdo, Diego Torres e GG, meias, além do Osvaldo, bastante conhecido do público nacional, que é atacante e será reforço do Vitória. Leão, que inicia sua temporada jogando a fase prévia da Copa do Nordeste, vai precisar passar por 2 eliminatórias para chegar à fase de grupos. Tem também o Campeonato Baiano, a Copa do Brasil e a Série B do Brasileiro. Hora de falar sobre o Palmeiras e sua folha salarial, que não para de cair. No fim do Campeonato Brasileiro, o Verdão desembolsava cerca de 20 milhões de reais por mês, só atrás do Flamengo, dono da maior folha do país. Só que o Gustavo Scarpa já foi embora, acertou com o Nottingham Forest, economia de 600 mil reais. O contrato do Lucas Lima também se encerrou. Você sabe que enquanto jogador do Fortaleza, o Lucas Lima recebia 300 mil do Fortaleza e 700 mil do Palmeiras. Tem também o Jorge, que acaba de ser negociado com o Fluminense, empréstimo de uma temporada. Jorge tinha vencimentos muito altos, próximos de 1 milhão de reais. O Palmeiras vai bancar uma parte dos vencimentos, mas vai garantir uma economia de pelo menos 600 mil reais. Outro que também saiu e assegura uma redução nos custos do Palmeiras é o Wesley, novo reforço do Cruzeiro. Ele embolsava na casa dos 120 mil mensais com a camisa alviverde. Se a gente somar tudo isso, a gente chega a um valor pouco superior a 2 milhões de reais, ou seja, o Palmeiras hoje tem uma folha de algo na casa dos 18 milhões. É natural que alguns contratos sejam renovados de atletas da base, mas os custos bem pequenos. O Hendrick, o Luiz Guilherme, o Messinho são atletas que vão passar a ter salários um pouco maiores, mas vencimentos muito pequenos perto de todas essas cifras que eu acabei citando. Ou seja, o Palmeiras até tem um fôlego na folha salarial para buscar reforços, mas a julgar pelo que eu tenho ouvido, a chance de grandes contratações e de muitos nomes para 2023 hoje é bem pequena. Só para fechar sobre o Palmeiras, deixa eu fazer 3 atualizações. Navarro, centroavante alviverde, é pretendido pelo Cruzeiro e pelo Famalicão. Ouvi de uma fonte do Palmeiras que a comissão técnica ainda aposta bastante no Navarro. Sobre Breno Lopes no Fortaleza, sigo insistindo com a informação que eu tenho no Palmeiras de que não há nada. Em relação a Gabriel Menino, foi sondado por Vasco e Bahia. Ambos receberam a informação do Palmeiras que não há interesse de negociar o volante.
Bora falar sobre o São Paulo, que já havia se desfeito de 11 jogadores desde o fim do Campeonato Brasileiro, e o 12º a deixar o Morumbi deve ser o lateral direito Natan Mendes. Já esteve emprestado ao Coritiba durante a temporada de 2022 e, embora não tenha sido titular, tem negociações avançadas para ficar em definitivo no Coxa. Informação divulgada nas últimas horas pela Gazeta Esportiva dá conta de que o Coritiba vai ativar a cláusula de compra do jogador de $1 milhão, ou mais ou menos 5 milhões e 200 mil reais. Para quem não lembra do Natan, jogador revelado em Cotia, de muita força física, disputou uma copinha pelo São Paulo, falta talento com a bola nos pés. Coritiba entendeu que existe um bom potencial de evolução e já fez a proposta ao São Paulo. O martelo deve ser batido nas próximas horas. Você pode ter ficado com uma dúvida em relação aos 11 jogadores que já haviam sido negociados pelo São Paulo, certo? Bora a eles. Thiago Couto, goleiro, foi emprestado. Miranda, zagueiro, não teve seu contrato renovado. Léo Pelé foi vendido ao Vasco por 16 milhões de reais, referente a 100% dos direitos econômicos. Luizão, o contrato estava acabando, foi negociado de graça com o West Ham, que deixou 15% do valor de uma venda futura. Reinaldo, lateral esquerdo, também em fim de contrato, vai jogar no Grêmio. Andrés Colorado foi devolvido para o seu time na Colômbia. Igor Gomes, também perto do fim do contrato, vai jogar no Atlético Mineiro, que deixará 15% do valor de uma venda futura para o São Paulo. Teve ainda o Marcos Guilherme, que não teve o vínculo estendido. O Bustos, que pediu para ser negociado, foi devolvido ao Grupo City. O Éder, que está livre no mercado, além do Nicão, emprestado ao Cruzeiro por $1 milhão e 200 mil reais. São Paulo ainda economiza todo o valor de luvas durante a temporada de 2023. Luizito Soares no Grêmio, especulação que vem muito forte no Rio Grande do Sul, dá conta de que o tricolor gaúcho já fez uma oferta oficial aos representantes do Luizito. A ideia é fechar com ele por 2 anos e torná-lo o jogador mais bem pago do atual elenco. Cifras abaixo daquele valor de $1,5 milhão que o empresário dele havia pedido quando sugeriu o nome do Luizito Soares para Internacional e Grêmio. Imagino que esse nome também tenha sido sugerido para outros clubes brasileiros. Não sei se valeria a pena para o Soares ser apresentado, sugerido, ofertado apenas para os 2 times do Rio Grande do Sul, embora exista a proximidade do Uruguai, e uma das ideias do Luizito ao voltar para a América do Sul é estar mais perto dos familiares. Como é que o Grêmio encontrou grana para fazer uma proposta extraordinária ao Luizito Soares? A grande resposta está em Celso Rigo, que é um empresário do ramo do arroz, dos caras mais bem-sucedidos do Rio Grande do Sul, o mesmo que está ajudando o Grêmio a contratar o Carbajo e o Cristaldo, um volante uruguaio, outro meio atacante argentino. O Celso Rigo deu como garantias bancárias alguns dos seus imóveis para que o Grêmio conseguisse grana para a aquisição desses 2 atletas. E é possível ainda que o Celso Rigo ajude na contratação de um outro atleta, Diego Valência, atacante chileno de 22 anos de idade, que fez sucesso em seu país, mas não tem conseguido fazer muito barulho na Salernitana. É o Grêmio se reforçando, melhorando suas condições de negócio, graças à ajuda de um investidor cheio da grana. E Faravelli pode pintar no Santos. Meio atacante que pertence ao Independente Del Valle tem dado sinais à imprensa equatoriana que não quer continuar no clube. Seu contrato com o Independente Del Valle se encerra em 31 de dezembro de 2023, mas ele tem deixado claro que gostaria de respirar novos ares no Brasil ou na Argentina. Na Argentina, o nome que é mais especulado é do River Plate. No Brasil, Faravelli já foi colocado em vários clubes. Em outros tempos, por exemplo, foi bastante especulado no Palmeiras. Nesse momento, seu nome tem sido bastante associado ao Santos. E o Fabiano Fará, jornalista que cobre o peixe há bastante tempo, garante que o valor da multa rescisória para tirar o Faravelli do Independente Del Valle é de apenas R$8 milhões. O número que mais assustou, pelo menos para mim, seria do seu salário de R$50 mil por mês. Achei muito pouco para alguém que tem bastante talento e é fator decisivo dentro do Independente Del Valle, campeão da Sul-Americana de 2022. De qualquer forma, apesar das cifras bem convidativas, a informação que vem do Santos é que o negócio é avaliado como difícil. Acho um enorme equívoco. Contratação do Faravelli, apesar da idade, seria um enorme acerto. Jogador que pode atuar como segundo homem de meio de campo, terceiro homem, inclusive como meio atacante, na posição mais carente do atual elenco do Peixe nesse momento. E R. Mina, lembra dele? Zagueiro que fez sucesso com a camisa do Palmeiras, vive os últimos meses do contrato com o Everton da Inglaterra. O contrato se encerra em junho e ele pode assinar a partir de 1º de janeiro, pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do mundo.
atleta que já foi especulado em outros tempos no Atlético Mineiro, no Palmeiras e até no Flamengo. O grande problema do Mina é a sequência de jogos por conta de uma série de lesões. Ele esteve em campo em apenas 2 partidas na atual temporada. Jogou a primeira em agosto e a segunda em novembro. O Everton não tem dado sinais de que quer renovar o contrato com o atleta, até por causa dessas contusões e do altíssimo salário. Ele embolsa R$2.750.000 por mês, contrato de 6 milhões de euros por temporada. Mina, que tem 28 anos de idade, e em sua passagem pelo Palmeiras bem curtinha, de 2016 a 2017, esteve em campo em 49 partidas, marcou gols em São Paulo e Corinthians e foi campeão brasileiro. Passagem foi tão boa que ele acabou negociado com o Barcelona, negócio na oportunidade, fechado por 12,4 milhões de euros ou 48 milhões de reais. Queria muito saber se o Mina caberia no seu time do coração. Use espaço para comentários e opine. Outro boato forte que surgiu nas últimas horas dá conta de que Carlos Alcaraz, meio atacante argentino do Racing, interessa ao Flamengo. Esse atleta é tão badalado que já teve seu contrato renovado até dezembro de 2026 e pelo Transfer Marketing é avaliado em 8 milhões e meio de euros ou mais ou menos 47 milhões de reais. O grande problema para o torcedor do Flamengo que se empolgou com essa especulação é de que todas as partes negam qualquer negociação. Você entra em contato com o pessoal do Racing, garante que ninguém do Flamengo procurou. Você conversa com o pessoal do futebol do Flamengo e a resposta é de que o Alcaraz não faz parte dos planos. Pode até existir uma negociação e as partes estarem mentindo, mas a informação oficial que vem dos dois clubes é de que não existem tratativas. Vou ficar de olho nessa história e qualquer novidade volto para contar para vocês. Bora fechar o vídeo para falar sobre Yuri Alberto, que vive dias importantes. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o André Cury, que é o empresário do Yuri, e ele me confirmou que representantes do Zenit desembarcam nos próximos dias em São Paulo para tentar fechar o acordo com o Yuri. Não é o único motivo da viagem dos russos, tá? O pessoal do Zenit vem ao Brasil para tratar sobre alguns temas. Será que pode ter alguma negociação envolvendo o Claudinho? Não tenho essa informação, quero me ater nesse momento a falar a respeito de Yuri Alberto no Corinthians. O Corinthians vai trabalhar para ficar com o Yuri Alberto em definitivo, o contrato de empréstimo se encerra na metade do ano que vem. O Yuri também já sinalizou aos russos que pretende permanecer no Brasil. O grande problema é como chegar aos 25 milhões de euros que o Zenit desembolsou no começo desse ano para tirá-lo do Internacional. De acordo com o André Cury, a primeira proposta que o Corinthians fará será da manutenção em definitivo do Mantuan e do Ivan lá na Rússia, e em troca o Corinthians ainda acrescenta mais 4 milhões de euros. É possível que essa oferta não seja aceita, até porque o Mantuan e o Ivan não conseguiram se firmar como titulares, têm sido reservas no futebol russo. Que outras alternativas poderiam ser acrescidas para que o Corinthians não tenha de desembolsar muito dinheiro? Robert Renan é o nome que interessa ao Zenit, o Adson, meio atacante, e o Pedrinho, jovem de só 16 para 17 anos de idade, tratado como uma das maiores promessas da história do Corinthians nas categorias de base, também poderia ser incluído. Só não sei se vale a pena você se desfazer de alguém que tem enorme talento e ainda nem estreou no time principal, como o Pedrinho, para ter o Yuri Alberto em definitivo. Queria muito saber a sua opinião, que pacote você ofereceria ao Zenit para ficar com o atleta assim que tiver qualquer novidade sobre essa reunião. Prometo contar para vocês aqui no canal. Bom, pessoal, não é essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa quinta-feira. Quem curtiu, deixa like, se inscreve no canal, aquela coisa toda. A gente volta mais tarde com o vídeo. Tem também o programa do Nicola a partir das 7 da noite. Só queria agradecer as altíssimas audiências, sempre com mais de 7 mil pessoas simultâneas. Abraço, tchau!